Gente, essa semana, todos os canais de TV, a rede social foi tomada por uma notícia. Qual foi a notícia? Meu Deus, vocês viram? Pois é. Todos os canais de TV foi tomado por essa notícia. A Rainha Elizabeth faleceu. Mas assim, ninguém fala dela há não sei quanto tempo, né? Agora a mulher morreu, é notícia para tudo que é lado. E recentemente eu li a biografia dela. E foi uma mulher de muito sucesso. Ela era a terceira na sucessão do trono. Ela não era a primeira opção, ela era a terceira opção na sucessão do trono. Tinha duas pessoas à frente dela. Um dos tios abriu mão porque queria casar com uma moça que não fazia parte da realeza. E aí acabou ficando com ela, essa missão. Ela assumiu o trono com 25 anos. Mas antes disso ela serviu na Segunda Guerra Mundial. Eu vi algumas fotos dela servindo na guerra, gente. Ela foi motorista e mecânica. Dá para imaginar aquela mulher que carregava aquela coroa sendo mecânica e motorista? Impossível. E ela foi a que reinou por mais tempo, né? A monarca que reinou por mais tempo. 70 anos, gente, é muito tempo. É muito tempo. E eu tenho certeza que ela deixou um legado. E ela deixou para nós, mesmo brasileiros, algo que nos chama muita atenção nela, é que ela era muito discreta. Houve algumas coisas dentro da família dela, mas ela sempre preservava a família. Alguns escândalos que aconteciam, às vezes até fake news, mas a postura dela era sempre uma postura de uma mulher discreta, que preservava os seus. E por isso ela carregou aquela coroa tão linda e executou esse chamado com tanto zelo. Ela deixou uma frase no livro dela, tem uma frase que mexeu muito comigo. Quando a vida parecer difícil, os corajosos não se deitam e aceitam a derrota. Em vez disso, estão ainda mais determinados a lutar por um futuro melhor. Quem nós somos? Os corajosos? Que deita na cama e fica chorando? Ou os corajosos que se levantam e não aceitam a derrota? Eu achei essa frase muito linda. Hoje em dia é comum, você entra no Netflix, tem muitos filmes que falam sobre guerra, sobre rei, sobre rainha. Eu gosto muito desse tipo de filme, então a gente assiste muito em casa. O Vitor gosta mais de filme de aventura, a Giovana é mais filme romântico e eu também. E assim vai. Família é assim, cada um tem um gosto, né? Mas eu já assisti muitos filmes que falam sobre reis e rainhas. As meninas em si, as pequenininhas, elas se espelham nas rainhas da Disney. As princesinhas da Disney, não é assim? Eu que sou mãe de menina, gente. Quem é que é mãe de menina? Pois é. Eu lembro de muitas cenas das meninas brigando para escolher que rainha que ela ia ser. Que princesa que eu vou ser. Qual que eu vou ser? Eu vou ser a Cinderela, eu vou ser a Branca de Neve, eu vou ser a Bela. E eu sempre ficava com a Fiona. Tudo bem. Tudo bem. As meninas maiores, as jovens, elas assistem esses filmes românticos. Sabe aqueles contos de fada que acha que vai vir um príncipe encantado num cavalo branco. Tem hora que eu sento com umas que eu falo, Senhor, vai ficar esperando. Não vai vir nem na Ferrari branca, nem no cavalo branco. Tá, irmãs? Que ele venha cheio de Deus. Já vai estar no lucro. Mas infelizmente, a nossa mente, né? A mídia, a TV, nos leva para isso, para esse romantismo desse conto de fadas. A vida é um conto de fadas? Não. Se eu perguntar para você, qual é a princesa que você se identifica? Alguém vai me dizer? Vixe, ninguém assiste, só eu? A Bela, quem mais? Pastora, não estou entendendo nada, achei que você ia falar da Bíblia. É isso aí, estamos indo. Quem mais, gente? Só eu que sou a Fiona, então. Tudo bem. Quem que você é? A Valente? A Valente é linda também, eu gosto. Agora você imagina essa disputa entre as meninas por esse mundo encantado, né? Infelizmente elas ainda disputam. Eu vou pedir para você olhar para essa mulher que está do seu lado. Aí olha no olho dela e você vai dizer assim: não tente mudar os planos de Deus para você. Eita, tá meio bagunçado. Vamos de novo. Não tente mudar os planos de Deus para você. Tem que falar brava, gente, porque elas estão achando que elas são, sei lá. O tema do encontro de hoje
Eu quero compartilhar com vocês que o Senhor me entregou essa semana, na quarta-feira. Eu confesso que eu já tinha uma palavra pronta, que eu iria ministrar numa outra igreja. Falei, vou usar aquela palavra, né? Tá pronta. Mas o Senhor falou, não, minha filha, não é do seu jeito não. É do meu jeito, tá? Então vamos mudar tudo. Aí fiquei eu ontem com a Giovana sentada e montando essa palavra para vocês. O tema de hoje é escolhida. Pode colocar aqui no telão. Cadê? Tá no telão? Escolhidas. Você tem noção que você foi escolhida? Você tem noção disso? E a frase que ecoou no meu coração após um sonho muito lindo é: você foi escolhida para esse tempo. Vocês foram escolhidas para esse tempo. Não duvide disso. Não duvide disso. Em Jeremias 1:5 diz assim: antes de formá-la no ventre, eu a escolhi. Em João 15:16 diz: vocês não me escolheram, mas eu as escolhi. Em Tessalonicenses 1:4 diz assim: sabemos, irmãs amadas, que Ele as escolheu. E a pergunta que eu mais ouvi nesses dias, né, nesses atendimentos que eu faço com algumas mulheres é: pastora, mas por que Ele me escolheu? Por quê? O porquê que Ele te escolheu? Eu preciso que você saiba que Deus não erra. E se Ele te escolheu é porque Ele sonda e conhece o seu coração. E Ele sabe que esse processo que Ele está te permitindo passar vai te tornar aquilo que Ele planejou para você. Ninguém nasce pronto. Para tudo existe um tempo de gestação, existe um tempo. E às vezes a gente quer tudo assim, ó, num piscar de olhos. E na vida não funciona assim. Pare de achar que o Senhor errou quando te escolheu. Deus não vê como você vê. Ele enxerga e escolhe os menores, os improváveis e os mais frágeis. Será que tem alguma dessas características em você? Pastora, eu sou a menor da casa. Pastora, eu sou frágil demais. Eu sou a improvável. Ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar em mim. Eu falo, ninguém acredita. Eu já menti tanto que ninguém acredita mais em mim. Pastora, minha vida foi uma farsa. E aí? Ele te escolheu mesmo assim. Ele te escolheu para esse tempo. E no tempo que a gente vive, gente, é mais difícil. Como é difícil. Eu ligo a televisão e fico escandalizada com as coisas que eu vejo. As músicas, o que virou top não sei o que aí no Spotify. Gente, misericórdia. Como o Brasil está sendo conhecido por aí. É referência de mulher. Meu Deus, dá até medo, dá nojo. A palavra certa seria nojo para o que nós temos visto. Mas infelizmente nem todos querem ter o compromisso. Todo legado existe renúncia. Todo governo existe privação. Será que a gente está disposta a viver isso? E é isso que o Senhor quer falar com vocês hoje. Hoje eu quero compartilhar com vocês a história de duas mulheres que eu já ministrei uma delas aqui, mas o Senhor me trouxe à memória algo que antecedeu a ela, porque teve um caminho que ela percorreu. E eu quero ministrar hoje sobre duas mulheres que foram colocadas em posição de governo. Uma delas chama Rainha Vasti. Alguém conhece a história de Vasti? E depois dela quem veio? Esther. É isso aí. Eu vou orar apresentando a palavra, amém? Senhor, nós sabemos que o Senhor tem estado no controle de tudo. Apresentamos a Ti a palavra, Pai, que o Senhor ministrou ao meu coração. Que o Senhor possa tirar toda a distração da mente das Suas filhas, Pai. Todo espírito, Pai, de cansaço, de sonolência, eu repreendo agora. Em nome de Jesus, elas estão aqui por um propósito, Pai. E esse propósito será alcançado. Que vidas possam ser tocadas e transformadas pelo poder que há na Tua palavra. E todas digam amém. Vasti era conhecida como uma mulher elegante, ousada e independente. Ela era descendente de uma família muito rica, de uma família de nobres. Eu li alguns livros sobre ela e disse que ela tinha sangue azul. Se isso existe eu já não sei, mas era de costume usar esse termo para quem era de classe. Sangue azul, o meu é vermelho mesmo, tá tudo bem. E Vasti era conhecida por ser uma mulher ousada e independente. O texto conta no livro de Esther, que tem apenas 10 capítulos. Se você não está lendo a Bíblia,
Tem gente lendo a Bíblia aqui na igreja? Porque as mulheres da igreja estão lendo a Bíblia. Nós já passamos por esse livro, mas eu convido você que ainda não leu, leia. Dá para ler num dia. São 10 capítulos, bem curtinho, e tem uma história incrível que com certeza vai ministrar o seu coração. Eu só vou conseguir pincelar algumas coisas, mas é interessante você mergulhar, porque às vezes o Senhor quer tratar com você em outra parte da história. Amém? Vaste, ela era rainha. Assuero era o rei daquela época, era o rei da Pérsia. E ela assumiu o trono, por quê? Porque ela foi preparada para aquilo. Ela tinha uma estrutura familiar que preparou ela para ser a rainha. E o texto conta que Assuero estava celebrando 3 anos de governo, muito parecido com o que a gente está celebrando aqui na Evo. Estava tendo uma festa ali em Suzã, e eles comemoravam 3 anos do governo do rei Assuero. E sabe quantos dias durou essa festa? 180 dias. Gente, você tem noção do que é isso? Uma festa durar 180 dias, eu fiz uma esses dias, foi só por Jesus. 180 dias de festa, de celebração. E o texto diz que ele queria mostrar para todos os príncipes e reis e nobres e os seus servos como era o seu governo, como era grande e esplendoroso o seu palácio. E foi necessário 180 dias para ele mostrar. Tem noção? Sabe quanto dá 180 dias? 6 meses. 6 meses de festas, de celebração, de muita bebida, porque o rei deixou bem claro que ele queria que todos tivessem e bebessem sem constrangimento, que eles pudessem fazer o que eles queriam. Então eu tenho certeza que aquela festa foi rodeada de muita orgia, de muita bagunça. Porque imagina, beber um dia já é complicado, 180 bebendo, já acabou a festa, não sabe nem seu nome mais, né? Eu nunca bebi, gente, mas para quem bebeu aí sabe que o negócio é feio, né? Você chama Jesus de Genésio. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas foi isso que o rei Assuero fez. Ele fez uma festa para todos os príncipes e chamou todas as províncias. Ele estava muito feliz em celebrar o seu reinado. E Vaste estava ali com ele ao seu lado depois dessa festa. Passado uma semana, ele decidiu fazer um novo banquete. Ele se recuperou daquela festa de 180 dias e falou: gostei, vamos fazer mais uma? Mas agora eu vou convidar todos, todo o povo. Não vai ficar ninguém de fora. Todo mundo. A parte nobre, a parte pobre, todo mundo vai fazer parte dessa festa. Foram 7 dias de celebração ininterruptas. Eu falei: Jesus amado, irmão, não cansa de fazer festa? 187 dias de festa, de celebração, para que ele pudesse mostrar a grandeza de Assuero. Só que o que me chama a atenção, que no 7º dia, eu acho que ele lembrou que tinha uma rainha. Porque onde estava Vaste nesse tempo todo? Só Deus sabe onde a Vaste estava, porque no texto não fala que ela estava celebrando com ele. E no capítulo 2 de Esther, está bem claro que o que Vaste fez. A ordem do rei é que todos bebessem e se divertissem sem reserva. Em Esther 1:9 ao 19 diz assim: enquanto isso, a rainha Vaste também oferecia um banquete às mulheres do seu palácio. Ao 7º dia, quando o rei Assuero já estava alegre por causa do vinho, ordenou que os seus 7 oficiais que o serviam a fossem buscar, usando a coroa real para mostrar a sua beleza aos seus súditos e nobres, pois ela era muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei a Vaste, ela se recusou a ir, de modo que o rei ficou furioso e indignado. Como era de costume o rei consultar os especialistas, os conselheiros, a questão de justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam da lei, e eram muito amigos do rei Querceres, e Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 nobres da Pérsia e da Média, que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. O rei lhe perguntou: de acordo com a lei, o que se deve fazer com a rainha Vaste? Ela não obedeceu a ordem transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vaste não ofendeu somente ao rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias, pois a conduta da rainha se tornará conhecida entre todas as mulheres, e assim também elas desprezarão os seus maridos. E eles disseram para Xerxes, ordenaram para que a rainha fosse tirada da sua presença.
Hoje mesmo as mulheres das persas e medas da nobreza ficarão sabendo do comportamento da rainha e agirão da mesma maneira. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja escrito na lei da Pérsia e da Média, que não se pode revogar, determinando que Vaste nunca mais compareça na presença do rei. Também dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Esse final desse texto, gente, também deu o rei a sua posição a uma outra rainha que seja melhor do que ela. Vaste se achava superior, talvez indispensável. E o texto conta que enquanto o esposo estava celebrando no palácio, porque o texto fala que ele celebrou no jardim do palácio com todo o povo. Vaste achou pouco e montou um clubinho de mulheres e fez uma festa particular. Ela ficou lá reservada. E quando o rei pede para chamá-la, qual é a resposta de Vaste? A rainha Vaste disse: não, eu não vou. Eu não quero ir. Uma das lições que o Senhor ministrou ao meu coração é que casa dividida não. Atitude de insubmissão de Vaste, de desrespeito de Vaste. Ela desonrou o seu rei. E o texto é claro quando ele diz: ela não só desonrou o Senhor, mas ela desonrou todos os homens que estavam presentes ali. E essa palavra talvez você ache que é só para a mulher, mas tem muitos homens que não se posicionam quando a mulher tem esse espírito de Vaste. Ai, pastora, mas não era para a senhora vir afagar a gente? Homens, se posicionem. Tenha discernimento. A submissão é uma palavra que eu estava falando com a Amanda essa semana. Quando eu falo em submissão, as mulheres parecem que chega a ficar arrepiada. A pastora Jo pincelou algo sobre isso. A submissão, gente, é algo inegociável. Nós começamos a nos submeter aos nossos pais, às jovens, às meninas. Tudo começa ali, na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, na fase adulta. E quando nós temos dificuldade a nos submeter ao nosso pai, nós vamos ter dificuldade em submeter ao nosso marido. E se isso não for quebrado, um espírito entra. E ele pode ser chamado de espírito de Vaste ou espírito de Jezabel. Aí vocês escolhem qual é mais bonitinho para vocês. O Senhor me chamou a atenção sobre isso. Que dentro das igrejas existem muitas Vastes escondidas. E eu me prostrei e falei: Senhor, eu não aceito isso. Nós queremos viver a Tua palavra como ela é. Quando Vaste se coloca e enfrenta o rei, ela teve que ter muita coragem. Ela foi corajosa. Naquele tempo, uma mulher enfrentar o rei, eu não vou. Agora eu vejo muita menina hoje fazendo birra, sabe? Menininha fazendo birra. Ei, o reino de Deus não é constituído por meninas. Meninas birrentas não é constituído no reino. O reino de Deus é constituído por mulheres de Deus, que estão atentas à voz do Pai e que não negociam a sua missão. Teu pai te chama: vamos, filha. Não, não vou, não estou afim hoje de ir para a igreja. Vamos, filha, para o cinema. Não, eu não estava afim. Vou ficar trancada no meu quarto hoje. Começa assim. Vou sair com a minha amiga. Não é para você namorar. E você vai fazer o quê? Eu vou namorar escondido. Você não vai nem saber. Não é assim que acontece? O pastor fala: a idade de namorar é 18 anos. Ela fala: tá bom, pastor. Que mundo você vive, cara? Essa menina de 14 já está engravidando e eu estou aqui com 18, nem beijei na boca. É umas coisas que eu vejo que dá medo. Quando o Senhor institui uma autoridade sobre a tua vida, seu pai, o seu pastor, Ele está cuidando de você. Seu líder. Ouça o seu líder. Vaste não estava nem aí porque o Assuero estava passando. Eu fico imaginando ele todo feliz, celebrando lá no palácio. E ela lá na sala, no quarto dela. O texto conta que os copos que eles serviam a bebida eram taças de ouro. Gente, é difícil isso daí para um monte de gente. Fica imaginando, a gente para decorar um negócio aí, nem com copo descartável a gente está dando conta. Ele preparou uma festa, só que Vaste não estava celebrando com ele.
Vastes dividiu a casa. Vaste tinha os seus próprios sonhos. Vaste tinha o seu próprio ideal. Vaste sabia o que ela queria. Vaste. Talvez você já tenha se visto nessa posição. Teu esposo falou: vamos comigo em tal lugar, na festa da empresa. Eu não vou. Sai fora. Vamos sair para jantar? Não estou afim. Vamos na casa dos meus pais? Eu não quero, eu não vou. Poxa, eu acho que hoje não é a hora de você comprar isso. Eu não preciso do seu dinheiro. Eu não preciso de você. Eu não vou. Meninas birrenta. Vaste foi criada como uma menina birrenta. E uma hora essa birra saiu para fora. Infelizmente eu ouvi alguns trechos de ministrações sobre ela. E algumas mulheres até fazem apologia a Vaste, porque a Vaste é a mulher empoderada. Vaste não conhecia a Deus. E a gente vai fazer um contraponto com uma mulher que conhecia a Deus. A desobediência, a insubmissão de Vaste trouxe para ela uma grande consequência. E toda vez que a gente desobedece o nosso pai, desobedece o nosso líder, desobedece o nosso pastor, desobedece o nosso esposo. Ai, pastor, eu tenho que obedecer o meu esposo. Você tem que estar atenta a ouvir. Porque submissão é estar debaixo da mesma missão. Então, quando ele falar com você, você vai entender. Você não vai fazer birra, sair batendo porta, bater nos pés, que nem você tem feito. Se ele falou: agora não é a hora, amor, vamos deixar para uma próxima. Eu queria fazer essa viagem. Você não vai? Estou indo sozinha. Fui. Quando vê, a irmã já está lá. E o açoeiro está em casa. É assim ou não é? Jesus, tem misericórdia de nós. Que o Senhor repreenda esse espírito de Vaste do nosso meio. Esse espírito de Jezabel, de independência. A minha dependência está nele. E como o meu esposo está nele, estamos ligados. E é por isso que o Senhor honra. E Vaste vai passar agora pela maior vergonha. Eu fico imaginando como Assuero se sentiu envergonhado, desonrado. Vaste não foi tirada do trono porque Assuero deixou de amá-la. Ainda existia amor em Assuero. Mas ele tinha que se posicionar perante todos aqueles homens que viram ela ridicularizando ele. Quantas mulheres o esposo está falando, ela está virando o olho. Lá vai começar a falar. É assim? Já vai começar. Ai, meu Deus. Chegou. Estou indo. É tão bom quando ele não está em casa. Podia ficar longe, por dias. Nem senti falta dele. Ninguém dá glória agora, né? Minha filha, esse foi o homem que Deus te deu. Se você não tomar conta desse lugar, presta atenção. Sempre tem alguém melhor que você. Sempre tem alguém melhor que você. Então baixa a bola. Você não é tudo isso. Reflete aí. Onde você tem falhado como mulher? Como filha? Como filha, como você tem falhado com o seu pai? Talvez seja a hora de você rever e chegar em casa e falar: pai, eu preciso te pedir perdão. Porque o Senhor falou para mim não fazer isso. Eu fui lá e fiz. Escondido do Senhor. Fiz mesmo. Tudo começa ali, na adolescência. A rebeldia começa ali. E quando você vê, gente, parece que é como meu marido fala. Sabe aqueles carrinhos de rolimã sem freio? Quando você vê, tá num abismo que não tem... Ninguém te tira de lá. Tá toda arrebentada. As rodinhas tá cada uma de um lado. E quem você vai chamar? Pai. Quem tem pai chama o pai. Quem não tem chora. E o rei, ele era muito sábio. Porque mesmo ele estando alcoolizado, gente, ele estava alegre. Ele não tomou nenhuma atitude por ele. Ele chamou os conselheiros, chamou todo mundo e falou: gente, o que eu faço com essa mulher? Ou o que ela acabou de fazer eu passar? O que eu faço com essa mulher? E os conselheiros olharam para ele e falaram assim: olha, você me desculpa, mas ela te envergonhou realmente. Faça um decreto, destitua ela do trono, tire a coroa dela, e que ela não se achegue mais próximo a ti. E isso foi o que Assuero fez. Vaste perdeu a sua coroa. E tem muita mulher aí, sentadinha, prestes a perder a coroinha que Deus deu. Por quê? Está sendo menininha birrenta, mimada. Quando nós desobedecemos a autoridade, nós estamos desobedecendo a Deus. Coloca isso na sua cabeça, de uma vez por todas. A palavra diz que o Senhor compara a igreja
como uma noiva. Eu e você somos noiva. E ele é o quê? O esposo. Se você desonra teu esposo, você está agindo como uma igreja rebelde. Se mantenha na posição que o Senhor te colocou. Se mantenha na posição que Deus te colocou. Eu fico imaginando a cara de Vasti, toda pomposa, sendo expulsa do reino. Cadê as amigas agora? Cadê as minhas amigas que estavam na festa comigo? Você acha que alguma amiga foi com ela? Você acha que alguma princesa foi com Vasti? Para de ser bobinha. Ela foi sozinha, passou pela humilhação sozinha, pela consequência sozinha. A insubmissão gera consequências. E o texto diz no capítulo 2 de Esther, que passado algum tempo, o rei Assuero, ele começa a lembrar de tudo que Vasti tinha feito. E alguns conselheiros falam para ele: rei, está na hora de você fazer um decreto e convocar todas as virgens das províncias, para que o Senhor possa escolher a próxima rainha. E Assuero estava ali, eu fico imaginando que ele estava meio desolado. Que qualquer pessoa que passa por uma humilhação dessa, né? Ele fez uma festa, no final a festa acabou como, gente? Que festa foi essa? Acabou sem mulher. E o rei convoca todas as mulheres, chega a carta para todo mundo. Só que, gente, não era uma coisinha assim, você vai se você quer, era obrigatório que as mulheres comparecessem. Mulheres formosas e virgens, tinha que ser virgem. E disse que essas mulheres passavam por uma seleção, e Regai, que era o homem que cuidava das mulheres do rei, olhava uma a uma, para ver se ela tinha um perfil do rei. E elas eram levadas para uma casa chamada Casa de Mulheres, onde elas eram preparadas para ter um encontro com o rei. E esse preparo durava 12 meses. 12 meses de cuidado, de preparo, para que elas pudessem se tornar dignas de estar na presença do rei. Agora fique imaginando mulheres de todos os biotipos, de todas as culturas, de todas as religiões juntas. Me fala, coloca 3 mulheres juntas, já dá disputa. Imagina 200, 300, 500. Imagina a disputa que era ali. E o texto conta a história de uma mulher chamada Radassa. Radassa era uma menina jovem, que fora criada por um primo, porque ela órfã. Ela perdeu o pai e a mãe, logo pequena. Ela perdeu os dois. Imagine a dor que essa menina carregava. E Radassa foi levada, mesmo sem a tua vontade, para ter esse encontro com o rei. E o texto diz que o seu primo a orienta, Mardoqueu a orienta a não falar sobre a sua parentela, sobre a sua religião, para ela se calar. E a partir do momento que Radassa entra no palácio, Radassa era um nome judeu, e a partir do momento que ela entra no palácio, o seu primo muda o seu nome para Esther, que significa estrela. Radassa significava pequena murta, agora ela chamava estrela. E ali começa o processo de Esther, uma mudança que começou fora, mas lá dentro ela já estava pronta. Porque todo o processo que Radassa enfrentou na infância e na juventude a preparou para assumir aquela coroa. E o texto conta resumidamente que o rei teve contato com todas as mulheres. Eram muitas mulheres. Passados-se 12 meses, ele começa a ter um contato e conhecer essas mulheres. Até que um certo dia, chega o dia de Esther ter encontro com o rei. E as mulheres tinham direito a tomar banhos com óleo, se perfumar, maquiagem, cabelo, todo tipo de joia. Todo tipo de joia, o que você quiser, você pode, é teu. E quando a Esther vai se apresentar ao rei, ela decide ir só ela. Eu não preciso de nada disso, eu não preciso de adornos. Mas isso não era arrogância nem soberba dela. Ela sabia que o que mais importava era a essência dela. E por muitas vezes eu e você ficamos preocupados em chamar a atenção dos outros, mostrando adornos, coisas tão grandes, relógio não sei o que, bolsa de... Minha querida, não adianta nada você andar com uma bolsa da Vitor Hugo e não ter caráter. Para de querer um cinto da Gucci se você não tem... Oh Jesus, me livra disso. Se você não tem caráter. Quando Mardoqueu pediu para ela ficar calada, ela se calou. Quantas vezes as pessoas te contam as coisas e falam, não conta para ninguém. Não demora 2 minutos e já está contando. Você não consegue controlar a tua língua. Domínio próprio passou longe. Ruth era diferente. Esther era diferente. Ela sabia quem ela era. E ela decidiu obedecer o mentor dela. Aquele que assumiu a paternidade. Ele não era o pai dela. Ele era o primo. E ele assumiu a paternidade dela e ela respeitava ele.
E ela entrou naquele palácio calada, sem contar quem ela era, de onde ela veio, qual era a sua religião. Ela não precisou mostrar nada para ninguém. Ela era muito cheia de si e cheia de um Deus. Oh, Jesus! A presença do Senhor exalava em Esther. Onde ela passava, ela era diferente. Está faltando Estérs nessa geração. Mulheres que exalam o Senhor e não se preocupam com coisas pequenas, com que tipo de maquiagem, tipo de bolsa, de carro. Para, gente, para. Tudo isso vai ficar aqui. Você não vai levar nada disso. Essa mulher que está do teu lado aí, ó, tá vendo ela aí? Linda desse jeito. Ela não precisa de adorno nenhum, porque o maior adorno é o Senhor na vida dela. E quando Esther é levada ao encontro do rei, diz que o rei fica apaixonado. Ele ama Esther mais do que todas as outras mulheres. Esther tinha algo diferente. Era uma mulher simples, uma mulher sábia e obediente. Ela estava ali por um propósito, porque mais à frente, quando ela assume aquela coroa com honra, porque ela assumiu a coroa com honra. As pessoas, eu acho que aquelas mulheres da casa falavam: o que ele viu nessa daí, sem graça? Nossa, ela não tem nenhum brinco de ouro, gente. Não usa nem maquiagem. O que ele viu nela? Ele viu a essência do Senhor dentro dela. E Esther se posicionou dentro daquele palácio. O rei se apaixonou por ela. Ela assumiu o trono e foi colocada uma coroa de honra sobre ela. A Bíblia diz que a mulher é a coroa do marido. Que tipo de coroa você tem sido? Uma coroa desgrenhada, toda quebrada. As pedras você mesmo tira. Vou tirar tudo. Tem mulher que não usa aliança, né? Não preciso. Não preciso mostrar para ninguém que eu sou casada. Estou casada no meu coração. O sonho foi tão lindo, tão lindo, tão lindo. E eu me via num lugar e não era dia. Era como se fosse um jardim muito estrelado. Muito, muito estrelado. E é importante salientar que a rainha ainda não tinha morrido, tá? Porque você vai falar: pastora, a história da rainha ficou na sua cabeça. Não tinha acontecido nada com a rainha ainda. E o ambiente estava bem estrelado, sabe? Eu lembro de eu estar olhando para o céu e eu falando com o Senhor. E era só eu e ele naquele jardim. Era só eu e ele. Era um gramado assim e aquelas estrelas. E aí o Senhor falava que Ele tinha nos separado para esse tempo, que foi a frase que eu falei que ecoou no meu coração, e que Ele estava preparando uma geração de princesas que já estão tomando posse das suas coroas. Talvez você tenha pego a coroa que o Senhor colocou na tua cabeça quando você aceitou Ele, mesmo suja, mesmo indigna, tenha jogado fora, tenha menosprezado essa coroa que Ele colocou em você. Você não sabe o preço que Ele pagou por essa coroa. Sabe qual foi a coroa que foi colocada nele? Espinhos. Ele usou uma coroa de espinho para que nós tivéssemos uma coroa de honra. E você tem feito o que com essa coroa, minha princesa? Escolhido não tem direito de escolha. Você foi escolhida. Você pode correr, você pode fugir, você pode se esconder. Ele te escolheu. E no sonho eu falava: Senhor, mas quem são? Onde elas estão? E vinha uma menininha correndo e me abraçava, e o nome dela é Júlia. Cadê a Júlia? O Senhor tem ouvido a oração da Júlia. E é lindo o amor que Ele tem por ela. O coração da Júlia representa o nosso coração. E ela me abraçava feliz, feliz. E ela falava: eu sentia a presença dele também. E ali naquele sonho o Senhor mandou entregar algo para ela. E eu vou entregar algo que representa você. Amém? Você, mulher, você que perdeu essa coroa, que desonrou essa coroa, Ele está colocando essa coroa de volta hoje na sua cabeça. Não negocie. Não negocie. Eu achei tão lindo o amor dele por ela. Eu fiquei até enciumada, tá?
E ele falando que estava ouvindo as orações dela. E que ela foi separada para governar. Governo. Nós estamos hoje colocando a nova aliança. Sabe aquela aliança que você rompeu com o Senhor? Aquela aliança que você rompeu com o Senhor, Ele está recolocando hoje. E como uma princesa se porta? Como uma princesa se porta na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores? Ela se porta como a Júlia, em constante adoração. Em constante adoração. Que a adoração não cesse da sua boca. Você é princesa. Princesa desse tempo. Princesa para esse tempo. Senhor, derrama uma unção nova sobre a Júlia, Senhor. A Júlia representa muitas mulheres, Senhor, que desistiram do chamado. Que desistiram, Pai. Mas ela está com o primeiro amor nesse coração. Que ela venha incendiar essa geração, Pai. E que ela venha governar com sabedoria. Governar com obediência. E governar com a presença. Esse presente é seu. Porque Ele disse que você orou falando sobre isso. É um presente dEle para você. Amém? Amém? Se coloquem de pé. Eu queria que você abraçasse uma irmã. Nós vamos fazer duplas hoje, amém? Amém? Duplas. Duplas. E nós vamos orar uma pelas outras. Queria que o Ministério de Louvor já estivesse posicionado. E nós vamos orar uma pelas outras. Essa mulher foi escolhida. E você não tem noção do processo que ela está passando. E esse processo às vezes faz com que a gente ache que não é merecedora e nem digna desse amor. Porque quando Ele me mostrou uma igreja suja, uma noiva suja, e Ele coroando, eu falei, como assim? O Senhor vai coroar alguém assim? Ele falou, filha, eu te coroei desse jeito. Você não chegou limpa para mim. Você não era digna, mas naquela cruz, eu me tornei digno por você. Eu paguei o preço por você. Então é inegociável. Você vai orar para essa mulher que talvez não se sinta amada, escolhida, planejada, para que ela esteja no centro da vontade de Deus. E que o Senhor levante estéreis nessa geração, mulheres dispostas a obedecer à voz de Deus. Amém? Pai, eu quero te apresentar, Senhor, a vida de cada mulher, Senhor. O Senhor é um Deus que não erra, Pai. O Senhor é um Deus que não falha. O Senhor pagou um alto preço por cada uma delas, Pai. Foi o preço de sangue. Foi um preço muito alto, Senhor. Senhor, nessa hora, Pai, que elas possam se sentir, Pai, recolocadas na sua presença, Pai, que a aliança que um dia foi rompida, Pai, a coroa que foi quebrada, menosprezada, tome o devido lugar, Senhor, que essa mulher tome uma posição de governo, Pai, dentro da sua casa, dentro da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho, que elas sejam referências. Vasti não era referência de mulher de Deus. Repreendo todo espírito de divisão, todo espírito de
de independência, todo espírito contrário ao seu, que possamos estar devidamente posicionadas, Pai, na dependência que é o Senhor, Pai, que nós possamos nos sentir, Pai, acolhidas e amadas por um rei que nos colocou mesmo nos sentindo indigna, em posição de princesas, que possamos nos portar assim. Somos princesas do seu reino aqui na terra, que mulheres se levantem e se posicionem como nobreza aqui, Pai. Isso não tem a ver, Pai, com o nosso salário, com a nossa conta bancária, tem a ver com o nosso caráter espiritual. Forja em nós um caráter igual ao teu, Senhor. Meninas, jovens e mulheres como a Júlia. Senhor, levanta Júlias nessa geração. Júlias, aquela que o pai chama pelo nome. Uma menina está chamando a atenção do pai. Ela tocou o coração do pai com a sua oração, com a sua verdade. Nós não precisamos olhar só para a Bíblia. Nós estamos cercadas por mulheres que estão chamando a atenção do Pai hoje. Os olhos e ouvidos do Senhor estão posicionados para ouvir a sua oração. Então ore. Agradeça a Ele o seu cuidado com você. Selamos esse novo tempo, Pai. Nós nos posicionamos no reino, porque nós sabemos que fomos escolhidas por Ti. Somos amadas do Senhor, improváveis, escolhidas pelo Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.